Pai do Senhor para todos. Amém. Eu louvo a Deus por estar retornando a esta casa. Estive aqui uma outra oportunidade, também ministrando a palavra de Deus. Agradeço ao convite, a confiança, a Edilane. Louvo a Deus por esta igreja. Agradeço a Deus pela palavra que Ele me mandou pregar nesta manhã. Confesso que eu resisti um pouco, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero a total atenção da igreja para que possa entender o que Deus está falando conosco nesse tempo tão difícil da igreja sobre a terra. Amém? Eu quero compartilhar, eu não sei qual é o costume de vocês aqui, sentado em pé, mas pode permanecer sentados mesmo, tá? Isaías, para o livro do profeta Isaías. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Eu gosto de ouvir barulho. Eu gosto de ouvir barulho de folha de Bíblia. Crente anda com Bíblia. Não venha para a igreja sem a palavra de Deus. Isaías 58. Já encontraram? Isaías é um livro muito fácil de encontrar, por ser um livro de conteúdo bem extenso. Ele também está praticamente na metade, no meio, na divisão da Bíblia Sagrada. Isaías 58, o texto nos diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Vou dar uma pausa, mantenha a Bíblia aberta. Só uma introdução. O que você observa a partir do versículo 1 do capítulo 58? Você observa uma ordenança de Deus a Isaías acerca do pecado do povo, acerca do pecado, da transgressão, daquilo que estava acontecendo no meio do povo, como se fosse algo normal. Entenda uma coisa, igreja: comum não é normal. Você vê algo rotineiro sempre. Se você passar pela rua ali, vê um homem com homem, mulher com mulher, se você vê algo muito diferente, nunca considere como normal. Você deve sim considerar algo comum. O que é algo comum? É algo que é rotineiro, que você vê com facilidade. E aqui agora Deus, ele chama Isaías para profetizar acerca de algo que já estava acontecendo no meio do povo de Israel, o povo que era chamado povo de Deus, a casa de Jacó. E o que estava acontecendo no meio daquele povo? Transgressões. Uma coisa que eu costumo muito observar no nosso meio como igreja, e essa mensagem é para nós que somos chamados igreja, não é para quem está lá fora. Uma coisa que eu tenho observado com muita frequência é que a transgressão, ela entrou de uma forma tão forte no seio das igrejas que ela passou a ficar como algo despercebido, algo que muitas pessoas não têm mais notado. E essa questão é uma questão muito complicada, porque a liderança, ela deixou, muitas lideranças deixaram de ver o pecado
de água depois aqui. Esqueci de trazer minha água. E agora Deus, ele começa agora a usar o profeta Isaías. E uma coisa que me chama a atenção, no primeiro texto que nós lemos, me chama a atenção mesmo. Porque eu particularmente sou uma pessoa que eu não deixo cair nenhuma vírgula da Bíblia. Tudo que está no contexto dos livros sagrados tem um peso espiritual. Aquela vírgula que muitas vezes talvez você despreze, aquele mas, aquele porém, aquele momento, aquele texto em que no momento em que o autor escreveu, ele não escreveu por acaso. Você vai observar que Paulo escreve a Timóteo e vai dizer que homens inspirados por Deus recebem a revelação e deixam escritas essas revelações para nós. E nesse momento eu vejo Deus dizendo para Isaías: gritar, se clamar já não fosse suficiente, eu poderia muito bem chegar e dizer: vamos agora clamar. E para um bom entendedor, clamar significa falar em alta voz. Então Deus agora ele usa Isaías para falar exatamente isso. A questão do pecado era algo tão latente no meio do povo que Deus agora ele começa a dizer para Isaías: Isaías, clama em alta voz, não te detenhas, não tenha medo, não se impressione com as caras que vão fazer, não fique intimidado com aquelas bocas tortas que irão fazer quando você apontar o pecado deles. Aleluia, Jesus. Era algo emergente. Aleluia. Era algo latente. Era algo visível. Da mesma forma que hoje nós estamos vivendo um contexto de uma igreja onde o pecado passa
detenhas. Não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Uma coisa eu entendo aqui. Que se a ordem de Deus era para falar como trombeta, é porque a situação estava devastadora. Se fossem só duas pessoas, chamaria no canto e conversaria no particular. Só que a situação se alastrou. Só que a situação se agravou. A situação se tornou gravíssima e está gravíssima. O contexto das nossas igrejas está muito grave. As nossas lideranças estão vivendo um contexto de gravidade espiritual. Aleluia! Homens e mulheres que estão vivendo vidas de transgressão, mas se acomodaram nas suas práticas pecaminosas. E quem é o corajoso que vai levantar a voz para anunciar que uma vida de pecado ainda separa o homem de Deus? Pode ter o título mais lindo, pode ter o nome da igreja mais bela, pode possuir um ambiente, uma estrutura de igreja, com tudo que venha propor comodidade, conforto. Não me refiro a esta igreja, porque eu também faço parte de uma grande igreja. Quem vai avisar para as lideranças atuais que a Bíblia ainda é a regra de fé? Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Quem é o corajoso e a corajosa que vai anunciar o pecado que tão de perto tem sido no nosso meio, nos altares, nos púlpitos, nos microfones, nos grupos de mulheres, de homens? Quem é o corajoso? O Espírito Santo está chorando nessas últimas horas e chamando os verdadeiros profetas para profetizarem a verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia. E não é escondido. E não é por mensagem em rede social. Deus queria que todo o povo soubesse que a transgressão deles estava chegando diante de Deus. Deus queria que todos soubessem que Ele estava irado com o pecado, com a negligência, com os erros que estavam acontecendo dentro do templo. Glória, glória, glória. E por isso que Deus diz, Isaías não é baixinho. Isaías não tenha medo. Não tenha medo do posicionamento da liderança. Não tenha medo do nome, do sobrenome da liderança. Não tenha medo de ser riscado da lista de mensageiros, de pregadores daquela igreja. Não tenha medo de não ser mais agendado para pregar ou para voltar naquele lugar. Não se preocupe com isso, Isaías.
eles fazem dentro do templo são atos simbólicos, porém eles são homens hipócritas, mulheres hipócritas, uma aparência de santidade, mas eu tenho rejeitado todos eles. E Deus começa a anunciar para Isaías. E uma coisa tão linda que eu observo nessa conclamação de Deus para Isaías é que Deus não esconde nada para Isaías. Ele vai contar até como o povo estava fazendo para agradar a Deus, porém Deus estava longe deles. Amados, deixa eu falar uma coisa. Deus já saiu de muitas igrejas. Deus já não está em muitas igrejas. É verdade. Você pode até frequentar, você pode até dizer que tem pregador, que tem cantor, que tem pastor, que tem altar, que tem instrumento. Você pode dizer que viu tudo parecido. Agora uma coisa você não pode dizer. É de que Deus estava se manifestando lá. Aleluia, Jesus. Porque Deus já se afastou de muitas congregações. Deus já se afastou de muitos altares. E eu quero, amados, dizer, talvez não eu, mas Deus, aonde estão os profetas que falam a verdade? Aonde estão os profetas que anunciam as transgressões? As igrejas estão lotadas. As igrejas estão abarrotadas de pessoas cheias de dons. Quantas vezes eu passo por aqui e vejo também essa igreja muito cheia. A minha igreja também muito cheia. Mas Deus não está se preocupando com igrejas cheias. Deus está perguntando acerca de qualidade dentro das congregações. Do que adianta uma igreja muito cheia, mas no meio, homens provocadores da ira do Senhor. Homens provocadores. Aqueles que fazem sabendo que Deus já reprovou. Igreja cheia, amados, não é um sonho de Deus. O sonho de Deus é uma qualidade de homens e mulheres de Deus. O sonho de Deus, quando Ele derramou o sangue na cruz, Ele não derramou o sangue para lotarmos igrejas. O sangue derramado naquela cruz foi para santificar o povo e desse testemunho acerca de Jesus. E a pergunta que Deus faz nessa manhã para nós: aonde estão os corajosos? Aonde estão aqueles que querem pegar o microfone e dizer que pecado ainda é pecado? Que o adúltero não pode entrar no reino dos céus? Que o mentiroso não pode herdar o reino dos céus? Que o roubador não vai entrar no reino dos céus? E no versículo 2, Deus vai dizer para Isaías: Isaías, isso que é o pior, amados. Eles me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Você acha que quem está transgredindo a lei do Senhor, ofendendo a Deus, não entra aqui não? Entra. Não entra na minha igreja não? Entra. O Senhor está dizendo: olha, Isaías, eles me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles até escutam um bom sermão. Eles até ofertam.
mentiroso, que frequentam as nossas igrejas, que vivem uma vida de pecado. Aqui dentro cumpre todos os protocolos do ambiente. Levanta a mão, levanta. Estende a mão para a tua casa, estende. É hora do ofertório, oferta. Aleluia. Dobra o joelho, dobra. Mas vai ver a condição de vida lá fora. Vai ver a condição de vida dentro de casa. É um péssimo marido. É um agressivo, é um estúpido. Ama todo mundo dentro da igreja, só não ama a família. Lá fora é um 71, compra, não paga. Lá fora é um mentiroso, aqui é uma cara de santidade. É isso que Deus está dizendo para Isaías. Isaías, eles procuram saber todo dia. Eles vão todos os dias na campanha. A campanha é de 21 dias, de 7 dias. Eles não faltam, porque o compromisso deles é com a igreja, com os rituais. O compromisso deles não é com a minha santidade, não, Isaías. E isso não pode continuar. Aleluia. A coisa está muito séria. A problemática é grande. Edilane, a problemática é muito grande. Eu tenho medo, amados. Eu prego em muitas igrejas. Vocês não têm noção. Eu não sei se eu já falei aqui na outra vez, mas Deus não deixa eu ir em qualquer igreja. Uma coisa muito interessante. Aí tu pergunta, por que, Marlene? Não sei, mas Deus sabe. Alguém talvez ali queria me amaldiçoar na mensagem, durante a mensagem. Porque Deus me chamou para o ministério de correção. Glória a Deus. Desde muito nova, amados. Desde muito nova, eu era nova convertida. Eu muito nova. E aquelas irmãs, bem senhoras, falavam, querida moça, jovem, você é um vaso de correção. E eu não entendia nada. O que é isso? Você é um vaso que vai corrigir muitas pessoas.